Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Vamos retomar o assunto da pandemia do novo coronavírus. Estamos vivendo atualmente o pior momento desde que começaram os casos no Brasil há um ano. Na quarta-feira, segundo o consórcio de imprensa, tivemos o maior número de óbitos no país, 1.840 mortes num único dia. Na cidade de São Paulo, foram mais de 468 pessoas que perderam a vida para a Covid-19. E em Ribeirão, vivemos momentos em que a questão das fases ficou judicializada por pelo menos 3 dias. O governo, no Plano São Paulo, na sexta-feira passada, colocou Ribeirão na fase vermelha, o que foi rechaçado pelo prefeito Duarte Nogueira, que manteve a cidade na fase laranja. O promotor Sebastião Sérgio da Silveira entrou com uma ação civil pública e uma de improbidade administrativa com o pedido de tutela de urgência, para que a cidade retornasse para a fase vermelha. E o juiz Gustavo Miller Loresato, da primeira vara da Fazenda, não acatou o pedido de liminar solicitada pelo Ministério Público. Mas tudo isso mudou com uma nova classificação do governador João Dória, que colocou todo o estado na fase vermelha. Decisão que foi acatada pelo prefeito e a partir de sábado, dia 6 de março, até o dia 19 de março, só estarão permitidos o funcionamento dos serviços essenciais. Além disso, fica mantido o toque de restrição a partir de agora, das 20 horas às 5 horas da manhã. O endurecimento do Plano São Paulo objetiva conter o avanço da pandemia do coronavírus, que atingiu o pior momento desde março de 2020. Vamos falar com a Raíssa Schaeffer, a editora do portal da Revide, que acompanhou tudo de perto, para que ela nos conte como todo esse imbróglio político, sanitário e jurídico. Olá, gente. Bom, na quarta-feira, depois da determinação do Estado, o prefeito de Ribeirão Preto ele convocou também uma coletiva de imprensa para confirmar que a cidade entra mesmo na fase vermelha a partir desse sábado, e ele também esclareceu algumas dúvidas. Isso porque, diferente do determinado pelo Estado, alguns setores da economia aqui na cidade, como as academias de esporte e os salões de beleza, eles são considerados essenciais. E um decreto para regulamentar como será o funcionamento desses setores, mesmo durante essa fase mais restritiva, deve ser publicado nesta sexta-feira, segundo o prefeito Duarte Nogueira. Já os bares e restaurantes terão mesmo de fechar as portas aí para o atendimento ao público já a partir desse sábado. Só vai ser permitido o funcionamento no sistema de entrega ou drive-thru. E eu conversei com o Renato Munhoz, que é presidente regional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele falou um pouquinho para mim sobre o posicionamento da Brasel em relação a essa decisão. Olá, Raíssa, tudo bem? Com relação ao fechamento da fase vermelha do estado todo, nosso posicionamento da Brasel é que o governo venha com um plano para salvar o setor. Infelizmente, já estamos há um ano, é o setor que mais foi prejudicado, né? Temos dívidas e dívidas. 75% dos empresários do estado de São Paulo estão em prejuízo no início do ano. Esqueçamos o ano passado, só esse ano. Já tivemos 40% do fechamento. As pessoas não estão fechando porque elas estão vendendo o almoço para comer o jantar, mas agora não tem jantar, mas agora não tem mais almoço. Então, o que nós podemos fazer? Pedir ao governador: quer fechar? Nós apoiamos o senhor fechar, não tem problema, desde que nos dê condições para trabalhar e venha nos salvar financeiramente, pois nós temos famílias para cuidar e temos funcionários também para pagar. Então os empresários não pagam impostos, não estão pagando seus fornecedores, não estão pagando aluguéis, está uma situação muito delicada, então precisamos de ajuda do governo. E para entender a gravidade da atual situação da pandemia aqui em Ribeirão Preto e também na região, a gente conversou com o pesquisador e professor Domingos Alves, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A situação na região ela é bastante preocupante, inclusive se levado em consideração a região do estado e de outras regiões que fazem parte do interior do estado de São Paulo. Veja, agora há pouco, segundo o próprio portal da Prefeitura de Ribeirão Preto, a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui em Ribeirão passou dos 90% e, em particular, das enfermarias, hoje se manteve quase que o dia todo acima de 80% de ocupação. Isso falando para a cidade de Ribeirão Preto. Esse cenário de ocupação de leitos, ela está se replicando na nossa região, na regional de Ribeirão Preto, né? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nos dados postados por eles no portal
da Secretaria, a região está com uma taxa de ocupação de leitos de 82%. Lembrando, de novo, que várias regiões aqui no interior do estado de São Paulo estão com uma taxa de ocupação de leitos já há algum tempo, inclusive acima de 90%. Então, a gravidade dessa situação, sendo mantida o número de casos novos por dia, tá, é bastante preocupante. Por quê? Porque nós estamos correndo o risco de, ao aumentar essa taxa de ocupação de leitos, nós não temos para onde mandar. Hoje, a única região do estado que está com uma taxa de ocupação de leitos com um nível razoável, aceitável, é a da Baixada Santista, o que é muito pouco na hora de, por exemplo, você ter que regular leitos, né, para esses lugares. O assunto agora é a vacinação em massa de Serrana. Teve início a terceira fase do Projeto S nesta quarta-feira, dia 3 de março, e vai até domingo, dia 7, quando serão vacinados os integrantes do Grupo Cinza, a terceira região de Serrana a receber o imunizante do Instituto Butantan. Ao final da segunda fase da vacinação, que encerrou no domingo 28 de fevereiro, foram 6.225 pessoas imunizadas com a primeira dose, correspondente a 96,6% das pessoas do Grupo Amarelo. O estudo teve início no dia 17 de fevereiro e já imunizou 12.938 moradores de Serrana, com a primeira dose da Coronavac. A previsão é de chegar a 28.380 vacinados em 8 semanas. Além do Grupo Cinza, a quarta e última região do município a receber as aplicações será a Azul, com início previsto para o dia 10 de março. Vamos ouvir o Dr. Gustavo Jardim Volpe, diretor de Atenção à Saúde do Hospital Estadual de Serrana, sobre essa vacinação em massa. Bom, já corridas 2 semanas aí do projeto, né, a gente conseguiu atingir o que a gente tinha programado, né? A gente já vacinou um pouco mais aí de 50% da população-alvo e dentro do que a gente viu tem sido o exame, na verdade, assim, a rotina do protocolo, que é uma das coisas que mais nos preocupava, assim, para evitar superlotação, aglomeração, né, pela desejo que todo mundo tem da vacina. Às vezes, tipo, né, se o pessoal tentar vir vacinar muito fora do período, né, isso não aconteceu. Assim, a gente observa realmente no primeiro dia de vacinação, né, que vai de quarta a domingo, não sei que as quartas ficam um pouco mais lotado, o pessoal acaba fazendo fila um pouco fora, mas não tem nem por que fazer isso aí, né? E isso vai tranquilizando conforme vai passando a semana, e geralmente o domingo é bem mais tranquilo. Mas a gente, de toda forma, tem conseguido vacinar por volta aí de 20% da população alvo de cada grupo, né, dentro de cada dia, e no final, assim, a gente tem conseguido vacinar quase todo mundo, ou seja, com 2 semanas do projeto, a gente já vacinou 50%, então tá exatamente seguindo a programação. Então, eu considero o projeto um sucesso até agora. A gente tem uma noção muito boa da cidade e dos adensamentos populacionais que a gente tem em cada área. E com isso a gente consegue calcular aí uma taxa de cobertura vacinal acima de 90% nas 2 áreas que já foram vacinadas, tanto para a área verde quanto para a área amarela, né, que foram as 2 últimas semanas, elas atingiram acima de 90% de cobertura vacinal. Ou seja, a adesão, assim, da população tem sido muito boa, assim, a gente não teve nenhum problema quanto a isso até o momento. Espero obter o mesmo grau de sucesso que a gente teve, né, com os outros grupos, né, então objetivando aí uma cobertura vacinal, né, pelo protocolo a gente coloca como objetivo vacinar acima de 80%, né, a gente gostaria de vacinar o quanto mais gente possível, então se a gente conseguir manter essa média de 90%, a gente vai ser muito bom. E aí após a vacinação do grupo azul, já na semana seguinte começa a segunda dose do grupo verde, né? Então aí a gente já vai seguir reto aí com a segunda dose dos grupos da mesma sequência de que foi feito de novo, né? Então, verde, amarelo, cinza e azul, da mesma forma. Terminando aí com as 2 doses, aí a partir aproximadamente no meados de abril, né? Acho que dia 17, se não me falha a memória. Então a gente espera ter o mesmo grau de sucesso e a gente completar a vacinação de todo mundo. Então os próximos passos são esses agora: completar a primeira dose desses grupos e depois começar a segunda dose de todos eles, até finalizar todo mundo. Como qualquer vacinação, né, para você observar realmente o efeito imunogênico da vacina, tem que esperar aí por volta de 4, 6 semanas a partir de finalizado, vamos dizer assim, o calendário vacinal. Então, por exemplo, uma vacina de dose única, são depois dessa dose única, a gente vai passar, vamos dizer assim, a esperar ver algum resultado depois da segunda dose dessa vacina. Pode ser que a gente observe algum efeito antes disso? Pode.
mas é improvável, tá? A gente gostaria muito de observar isso, mas a gente espera, assim, pela característica da vacina, que isso só venha acontecer após a segunda dose, que é o esquema prescrito dela, né? Então a gente espera, depois de finalizada a segunda dose, de 4 a 6 semanas, a gente começar a observar o efeito. E aí o efeito seria a redução, principalmente, que a gente queria ver primeiro, a redução dos casos moderados e dos casos graves, ou seja, daqueles casos que necessitam de internação, né? A gente já sabe que isso deve acontecer pela característica que a gente viu da vacina nos estudos de fase 2 e 3, mas o que a gente quer ver, principalmente agora com o estudo que a gente sempre tem ressaltado, é vamos dizer assim, o efeito da imunidade de rebanho, né, para ver se a mesma transmissão de casos leves, ou seja, a transmissão intracomunitária do vírus, pode ser bloqueada com o uso da vacina. Esse aqui é a grande pergunta aí do projeto, né? Eu gostaria de pedir aí para que todo mundo que está em Serrana, que estiver ouvindo a gente, né, que venham para as escolas, se tiver dúvida, alguma coisa, se pode ser incluído ainda no protocolo, pode vir até a escola para tiver sanado essas dúvidas também. E para quem não for de Serrana, sempre acompanhe aí os resultados da pesquisa que a gente estão sempre sendo divulgados pelas redes aí sociais do Butantan, né? Também pelo site do Projeto S, que é projeto-s.butantan.gov.br. Esse site lá tem todo, assim, a divulgação da escola do Projeto S lá também, tem vídeos informativos e tem bastante informação. A gente sempre vai lá, assim que a gente começar a observar os resultados, a gente vai começar a divulgar por lá também. Em Serrana a vacinação está avançando bem, porém houve uma euforia que tomou conta da população e as pessoas começaram a abandonar o uso de máscaras, né? O que não é recomendado pela comunidade médica. Primeiro porque a vacina ainda nem completou, né? Nem fez o efeito, né? Não se passaram os dias suficientes para criar uma imunização e por outro lado, né? Tem muitos novas variantes dos vírus circulando e que as pessoas precisam se proteger. Então os médicos estão alertando que a população de Serrana deve continuar fazendo o uso das máscaras, do distanciamento social, o uso de álcool gel, até que a gente tenha um cenário melhor na região e no país. Bom, vamos agora para o assunto da volta às aulas na rede municipal de ensino. A Justiça tinha barrado a volta às aulas presenciais em Ribeirão Preto. O retorno presencial da rede municipal estava marcado para o dia 1º de março. O juiz João Batista Cili Filho, da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, acolheu um pedido liminar do Sindicato dos Servidores Municipais. O juiz mencionou o elevado número de casos no país e em Ribeirão Preto, além da média de mortes nacional que se mantenha acima dos 1.000 óbitos diários. A variante de Manaus, presente em Araraquara e em Ribeirão Preto, também foi um argumento utilizado como fundamento para a suspensão das aulas. O ano letivo da rede municipal de Ribeirão Preto terá início na segunda-feira, dia 8, de forma totalmente remota. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 3, pelo secretário de Educação, Felipe Elias Miguel. O retorno é válido para os alunos da educação infantil, ensino fundamental, educação para jovens e adultos do EJA, educação especial. De acordo com a secretaria, as unidades escolares já receberam os materiais que serão utilizados no primeiro bimestre, período que deverá ser utilizado para o acolhimento e a readaptação dos alunos e dos próprios professores à rotina escolar. Quanto ao conteúdo, será feita uma revisão dos temas ministrados no ano anterior, de forma resumida. Os canais Google Classroom, aulas ao vivo do programa Escola na TV, videoaulas, WhatsApp, Facebook e o envio de material impresso aos estudantes serão utilizados como forma de comunicação e ensino entre as unidades, alunos e famílias. O programa Escola na TV, que também inicia no dia 8, terá sua programação integrada às sequências didáticas norteadas pela Secretaria, sempre com o objetivo de complementar as atividades pedagógicas. A Secretaria também informou que o acompanhamento da aprendizagem, frequência e da entrega das atividades será realizado pelo professor, com orientação da gestão escolar, por meio de um sistema digital. Murilo, de qualquer maneira, um prejuízo para os alunos da rede municipal. As escolas particulares e até estadual já voltaram no sistema híbrido e tem muitos pais reclamando da situação dos alunos que estudam na rede municipal. O que você acha disso? Essa tem sido uma questão muito delicada e sensível, né, dessa pandemia, que existem dois lados, né, importantes, que é a questão da saúde das crianças, né, a importância de voltar à escola. Por outro lado, também tem a questão dos riscos dos profissionais, né? Então, a gente efetivamente
objetivamente vive um momento muito ruim da pandemia e acho que agora expor esses profissionais da área da educação sem que o processo de vacinação tenha avançado muito, realmente é um risco, né, que precisa ser melhor avaliado pelas autoridades. Vamos ouvir da editora do portal, a Raíssa Scheffer, quais foram as notícias mais lidas desta semana. A vacinação contra o novo coronavírus é o assunto que tem despertado mais atenção. As notícias sobre o agendamento da aplicação das doses estão entre as mais lidas e compartilhadas nas redes sociais. Nessa sexta-feira, por exemplo, as pessoas com idade entre 77 e 79 anos vão poder agendar a aplicação da primeira dose, que será feita no sábado, do 12h30 até as 3h30 da tarde, nas 26 salas de vacinação das UBDSs aqui de Ribeirão. Lá no portal a gente traz todo o passo a passo de como fazer esse agendamento e quais os documentos que são necessários na hora da aplicação. Outro destaque dessa semana no portal foi a operação da Polícia Federal aqui de Ribeirão Preto, que cumpriu um mandado de busca e apreensão contra uma pessoa acusada de fraudar o recebimento do auxílio emergencial. Essa ação faz parte de uma coordenação em âmbito nacional que visa combater aí essas fraudes. Segundo a Polícia Federal, o investigado aqui de Ribeirão Preto teria recebido cerca de 50 auxílios emergenciais, o que gerou um prejuízo aí estimado em R$35 mil para os cofres públicos. O investigado vai responder pelo crime de estelionato. Bom, gente, é isso aí. Até semana que vem. E a Revide desta semana, a repórter Paula Zuliani vai falar sobre as principais matérias desta edição. Olá, Murilo, Bel e ouvintes do Revidecast. A edição dessa semana é impressa e traz na capa uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Os fotógrafos Lídia Moradás e Luan Porto fizeram um ensaio com 35 profissionais da saúde de Ribeirão Preto. Elas representam todas as heroínas da linha de frente no combate à Covid-19. O papel da mulher na saúde também é o tema da entrevista. A psicóloga Juliana Vendrúsculo faz uma análise completa da Idade Média aos tempos atuais. Confira essas e outras reportagens especiais na revista dessa semana. Lembrando que a edição é impressa e já está em circulação. Paulo, quais as notícias da Câmara? Como é que está a política em Ribeirão Preto? Oi, Bel. Oi, Murilo. Hoje eu trago um assunto que repercutiu na Câmara Municipal, na Prefeitura e chegou até Brasília, que é a compra de vacinas por parte dos municípios. E a discussão desse tema se deu em duas partes nessa semana. A primeira foi em reunião da Frente Nacional dos Prefeitos. Nesse encontro, os prefeitos decidiram criar um consórcio para aquisição de vacinas caso o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde não dê conta de distribuir o imunizante a tempo em todas as cidades. Ficou decidido que o consórcio será instituído até o dia 22 de março. Segundo a frente, os recursos para a compra de vacinas poderão ser disponibilizados de 3 formas: por meio dos municípios consorciados, por meio de aportes de recursos federais e de eventuais doações nacionais e internacionais. Para o município entrar no consórcio, o prefeito precisa demonstrar interesse e ter o aval da Câmara Municipal. E por falar em Câmara, os vereadores já deram sinal verde para o prefeito Duarte Nogueira. Na terça-feira, dia 2, foi aprovado um projeto de lei complementar da vereadora Duda Hidalgo, do PT, que autoriza o município a comprar vacinas. O projeto dá um aval para que o município adquira o imunizante por conta própria, sem a necessidade de participar do consórcio. Segundo a autora do projeto, a medida encontra respaldo em uma decisão do STF, que determinou que os municípios podem ter autonomia na compra dos imunizantes. A proposta sugere que o governo municipal abra crédito especial para arcar com os custos do medicamento. O texto ainda precisará passar pelas mãos do prefeito Duarte Nogueira antes de ser sancionado ou não. E pelo que eu apurei, as maiores chances são do projeto da Frente Nacional dos Prefeitos ser aprovado. Apesar disso, o texto da vereadora Duda Hidalgo serve de sustentação para o prefeito na compra das vacinas, uma vez que a Câmara já se mostrou favorável à ideia. Bem, por hoje é isso e até semana que vem. Gabriela, antes de te pedir a sugestão de filme, série, livro para os nossos leitores e ouvintes, eu gostaria de sugerir um livro para os nossos amigos. Gostaria de reiterar uma dica preciosa. Leiam Machado de Assis ou releiam O Velho Bruxo do Cosme Velho. Eu tomei na última semana os 2 romances dele, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Relendo esses 2 livros, nós conseguimos entender por que ele é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa. Li também um livro de contos dele muito bom e estou lendo uma biografia
biografia feita pelo jornalista Daniel Pisa, Machado de Assis, um gênio brasileiro. Ele veio aqui na Feira do Livro no lançamento desta biografia. Ninguém sabe o que sou quando rumino. Essa frase do Machado de Assis inspirou o Daniel Pisa a escrever esta obra. O livro é uma delícia de ler, com muitas informações sobre o Brasil do Segundo Reinado e do início da República. Aborda a vida, a morte, a obra e o cotidiano de Machado de Assis. Vale a pena conferir. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Molin, sou jornalista da Revide e nessa semana eu que darei as dicas culturais. Vamos começar com a série Por Trás de Seus Olhos. Ela relata a história de uma mãe solo que se envolve em um jogo perigoso ao ter um caso com o chefe e fazer amizade com a enigmática esposa dele. A primeira temporada já está disponível na Netflix. Já a dica de livro dessa semana é Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão, de Graziela Gonçalves. No livro, ela relata sobre a história em que viveu com um músico brasileiro que foi vocalista da banda Charlie Brown Jr. Eu sou meio suspeita pra falar porque eu era muito fã da banda, mas o livro vale muito a pena ser lido. Então, gente, essas foram as dicas de hoje e até a próxima semana. Agradeço a todos e quero desejar um bom fim de semana para vocês. Aproveita a companhia da família e dos amigos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição de Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo. O Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping, sempre muito mais.